Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Pai, por mais um sábado que o Senhor nos concede, que o Senhor neste momento possa dirigir o nosso estudo, que para a honra e glória do Teu nome seja esta apresentação, sejamos iluminados por Ti, Senhor, para que possamos apresentar estes fatos de acordo com a luz da Tua palavra, sem ir para a esquerda e nem para a direita, mas apresentar o reto conhecimento que o Senhor nos tem dado através das profecias. Honra e glória sejam dadas a Ti, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Bem, a nossa base para os 7 reis da profecia se encontra em Apocalipse 17, que é o tema que agora vai ser discutido. Os 7 reis da profecia que se encontra em Apocalipse 17. Bem, o que acontece? Hoje tem surgido várias teorias em torno dos 7 reis, inclusive no mundo adventista. O mundo adventista que tem sido sacudido por tremendas heresias, e esta é mais uma heresia que tem sacudido o mundo adventista. Não só para quem está dentro da corporação apóstata Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também para os grupos que também têm se tornado apóstatas da mensagem adventista, que são os grupos que estão já fora da igreja, dizendo que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. E são grupos que têm tendido ou pendido para diversas outras teorias, né? E essa é só mais uma das, de Apocalipse 17. Nós, como adventistas, temos um fundo histórico para a profecia, mas com base em Apocalipse 17, outras pessoas têm buscado teorias que não são nossas e colocado dentro do adventismo. Então, para quem tem este livro que foi publicado pelo IAGE, é uma luz para muitas pessoas. Foi um livro que a gente trabalhou distribuindo, né? Mas é uma luz para muitas pessoas, de maneira que as pessoas possam se corrigir, inclusive estes grupos apóstolos, que as pessoas possam saber onde estão pisando ao verem que estão aprendendo uma coisa que não é adventismo, que não é o que nós temos como povo. Então, para os nossos pequenos missionários, que são vocês, né, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes que aqui estão, deve aprender o que é correto para poder passar o que é correto, e deve também, de certa forma, entender o que é o errado, para não cometer o erro de pisar no buraco e cair, não é? Então vamos ler. Apocalipse 17 diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Que 7 taças tinha esse anjo na mão? As 7 taças da ira de Deus. São as 7 taças que são derramadas por esses anjos sobre a terra, sobre o planeta Terra. Esses anjos trazem os juízos de Deus sobre o mundo, tá? Então estes anjos estão falando, um dos 7 anjos está falando aqui com o apóstolo João. Ele diz o seguinte: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A Bíblia tem 2 colocações para a mulher. Uma, que é a mulher limpa, pura, sábia, perfeita. Esta representando a igreja de Cristo. E a mulher imunda, prostituta, né? Que representa uma igreja caída. Representa um sistema caído, um sistema que pertence a Satanás e que é dirigido por Satanás. Então a Apocalipse 17, ele traz nesse contexto toda a apresentação da condenação da prostituta. E juntamente com isso vem os 7 anjos que traz as 7 últimas pragas. E aí ele diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os quais habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então os reis da terra, de um ponto a outro, quem são os reis da terra? Os governantes, os prefeitos, os reis, os presidentes, não é isso? Estes reis se prostituíram com o vinho da prostituição desta mulher, desta prostituta, dessa igreja caída por muitos séculos. Então, o que nós estamos vendo aqui é, de certa forma, a união igreja-estado ao longo das escrituras,
ao longo dos séculos, onde a igreja influencia sobre o Estado. O poder eclesiástico domina sobre a igreja, fazendo com que a igreja seja um instrumento, melhor, a igreja domina sobre o Estado, fazendo com que o Estado seja um instrumento da igreja para punir a heresia, ou simplesmente que dê poder à igreja para atuar de forma perversa, de forma ignominiosa, de forma cruel para com aqueles que não aceitem as imposições dessa igreja caída. Tá ok? E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como falei, nós não vamos abordar todo o aspecto profético, porque isso levaria também muito tempo e não é o foco aqui agora. O importante é que a gente entenda quais são os 7 reis da profecia. No entanto, alguns símbolos são necessários que a gente esclareça. Por exemplo, quando a Bíblia fala de uma besta de cor escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, ela na verdade ela cita duas cores primordiais. Uma é, no verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. De púrpura e de escarlata. A partir daqui, ele começa a fazer uma descrição desse sistema religioso vestido de púrpura e de escarlata. A cor púrpura representa o quê? A cor escarlata representa o quê? Historicamente eram as cores usadas pelos reis, pelos imperadores, pelos grandes dominantes. Estas eram as cores. E estas cores, a forma como ela está descrita, representa hoje esse sistema religioso. Então, não só hoje, mas também há séculos atrás, os imperadores sempre se vestiram dessa forma. É um característico. Porém, dentro do aspecto profético, a cor púrpura e escarlata tem significados muito específicos. Por quê? Quando você, por exemplo, corre, que cai e que bate com alguma parte do seu corpo, que cor fica? Roxo. Exatamente. Ficar roxo, essa cor é uma cor característica na profecia como indicativo de tortura. Agora, a cor vermelha, que é o púrpura, não é isso? O púrpura é o sangue, representando a morte, representando os sacrifícios que eram feitos na guilhotina, na fogueira, né? No empalamento, que era você passar um pau, um espeto grande, um pau grande, enorme, de cima para baixo, né? Perfurando de um lado do corpo ao outro, ou então entrando pelo ano e saindo pela boca, o empalamento. Isso a Igreja Católica fez muito, né? E também o esfolamento. Quem sabe o que é esfolamento? Estou dando simples exemplos disso. O esfolamento, pode falar? Pode. O esfolamento é quando faz um corte na sua pele e ele puxa a sua pele assim. Isso. A Igreja Católica fazia isso para as pessoas que não queriam obedecer-lhe. Esfolava, ou seja, a pessoa ainda viva, ela tirava a pele, tá? Ela também jogava as pessoas dentro dos caldeirões de óleo. Então esta igreja apoiada pelo Estado é representada como prostituta, é representada como uma mulher impura, um sistema impuro, imundo. E aí entram as duas cores, a da tortura, que é o roxo, e a da morte, que é o vermelho. Ela também pegava as mulheres, amarrava, botava o peito da mulher para fora, pegava um alicate e puxava o bico assim. Sim, são inúmeras as torturas feitas pela Igreja Católica. Existem museus específicos ao redor do mundo que trazem informações a respeito das torturas da Igreja Católica. Inclusive foi polêmica agora o mural feito lá em São Paulo, onde se coloca as torturas da Igreja Católica Romana na Idade Média como obra de arte, né? E sabemos que não é uma obra de arte. A Igreja Católica não estava brincando e não está brincando. Uma vez eu e meu irmão pegou e colocou
no Google as torturas que ela fazia. Sim. E é um touro que eles colocavam a pessoa dentro, só de cueca, amarrada e botava fogo embaixo. Isso, exatamente. Com certeza, com certeza. Tem também a da cadeira que a pessoa senta, né? Nos espinhos, de espinhos, que ele coloca a brasa embaixo, Isso. ela vai esquentando. E Tem uma jaula também que eles deixam perto de pássaros, os pássaros Comerem, e você morria de fome e de sede, né? Porque não lhe era dada comida. tem aquele também que eles colocam um peso embaixo para eles para se quebrar essa parte daqui do braço. E tem A aquele estrapada. que ele amarra Era estrapada. assim, de barriga para baixo e coloca um negocinho que gira cheio de espinhos, que vai cortando sua barriga. Agora, eu pergunto uma coisa a vocês. Qual a importância de nós cristãos, sabermos tudo isso que a Igreja Católica fez no passado? Porque ela voltará a fazer. Porque ela voltará a fazer, é óbvio. Os protestantes, o mundo protestante voltará a fazer isso para a Igreja Católica, em nome da Igreja Católica e defendendo princípios católicos. Só que muitos adventistas não sabem, não procuram saber e não conhecem o que a Igreja Católica fez no passado, né? Não conhecem a história. E a Igreja Adventista também não ensina. Não quer ensinar e não vai ensinar, porque ela está envolvida completamente com o processo de liberdade religiosa, né? O processo ecumênico. Ela é uma das líderes do ecumenismo no mundo, dos 235 países ou mais no qual ela está presente. O que eu vejo mais eles podem até no futuro alegar de que não, por questões de direitos humanos, aquela coisa toda, pode ser que não se faça a tortura, não é assim que eu vejo, assim, pelo menos, aliás, é outro ponto de vista. Não é o como foi torturado ou como pode ser torturado, é o porquê se tortura. Ou seja, a tortura vai voltar desse, não, é impossível uma tortura desse, com esse nível de crueldade, voltar a fazer. Mas não é isso que tem que ser visto, é o porquê. E o porquê ainda vai vir. O porquê vem. É, o porquê é justamente porque não se aceita o que eles querem que eles estão impondo. Então eu guardo o sábado e você quer que eu guarde o domingo. Você não vai guardar o sábado não? Então a gente vai lhe punir de alguma forma. Isso. Financeiramente, De alguma maneira. Ou seja, não é o superficial, né? A questão física, mas é a questão do porquê, do moral. A razão. A razão. Vamos voltar para o verso 4. Aqui continuamos com a descrição da Igreja Católica, do sistema caído, onde nos traz: e a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. Este cálice que está nas mãos da Igreja Católica, do sistema religioso caído de uma forma geral, nada mais é do que as suas doutrinas errôneas, das suas doutrinas que fazem errar. Esse é o vinho de Babilônia. Por exemplo, dizer que o Papa tem poder para perdoar pecados. Só quem tem poder para perdoar pecados é Deus. Então, quando o Papa diz que pode perdoar pecados, ele se coloca no lugar de Deus e destrona Deus de sua posição. Quando ele diz que a Igreja Católica, a Igreja como instituição, como templo, Vaticano, é o templo de Deus, é a Igreja Mãe, ele coloca a Igreja Católica no lugar do santuário de Deus, que se encontra no céu. Então, esse santuário, que agora se encontra na terra, é referenciado como sendo o trono do próprio Satanás. E isso está claro no livro O Grande Conflito, que o trono de Satanás é a própria Igreja Católica. Então esses vinhos que são dados para enganar as pessoas, para embriagar as pessoas, eles fazem com que as pessoas errem sem necessariamente saber que estão errando. Então nós precisamos conhecer e alertar, fazer com que as pessoas descubram que elas estão indo por caminhos tortuosos. Então, quando você erra a respeito de uma profecia dessa, identificando erroneamente quem são os 7 reis da profecia, óbvio que você vai saindo do contexto bíblico. E aí eu falo, no ponto de vista dos adventistas, você vai saindo como adventista do contexto bíblico, e um erro sempre leva a outro erro, e a outro erro, e a outro erro.
Quando você sai do ponto, quando você sai da linha historicista, quando você sai da linha da sistematologia bíblica, do estudo bíblico conciso, concentrado e perfeito, você já é católico. Porque você está em erro. E se você está em erro, você está em Babilônia, sem necessariamente estar com os pés lá dentro. Então, quando você foge da doutrina de Cristo, da doutrina que está fortemente e corretamente estabelecida, automaticamente você se torna católico, achando que é um protestante ou que é um adventista do sétimo dia. 20 minutos, cara. Podemos comparar esse tempo de hegemonia papal, que o Papa era considerado como Deus, etc, aos tempos, por exemplo, do faraó, do rei da Babilônia? Sim, não tem nenhuma dúvida, claro, com certeza. É tanto que Nabucodonosor, ele manda construir uma imagem. De que metal Nabucodonosor mandou construir a imagem? De ouro. Por que ele mandou fazer a imagem de ouro? Porque ele representava que o reino dele nunca iria passar. Ou seja, ele se colocou no lugar de Deus. Ok? Se você olhar todo o aspecto profético que está descrito no livro de Babilônia, ela reporta para a lei dominical e o pós-lei dominical. Porque naquela parte ele diz que quem não se ajoelhar deverá ser morto. A partir da lei dominical ou decreto de morte? Não, a partir da lei dominical você já tem sacrifícios humanos feitos pelo catolicismo. Né? Você tem pressões internacionais e tem sacrifícios humanos. Né? Você vai começar a ter conflitos internacionais, né? Em torno da guarda sabática, a perda de empregos, as perseguições. É tanto que no contexto adventista é chamado de pequeno tempo de angústia. Pequeno tempo de angústia. E todas as mortes de servos de Deus, né? Os mártires que são decapitados, foram vistos decapitados, né? Acontecem ali, no período que vai lei dominical até fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça, não tem mais morte. Nós teremos sim decreto de morte, mas não morte de servos de Deus. Ok? São coisas bem distintas. Vamos voltar para o texto. Então aqui ela fazendo a descrição em Apocalipse 17, vamos para o verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, mais uma vez, o verso 6 nos diz o seguinte: e vi que a mulher, esta igreja apóstata, caída, estava embriagada do sangue dos santos. Quando que a igreja católica se embriagou do sangue dos santos? O tempo da hegemonia papal. O tempo da hegemonia papal, que vai de 538 a 1798. Foi o maior período de perseguição que nós temos registrado na história. Mas isso, nós sabemos, irá voltar, irá retornar. Bem, o que acontece é que ele diz aqui que esta prostituta está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E aí perguntamos, quem são os santos? E quem são as testemunhas de Jesus? Isso está em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13 nos traz esse relato. Vamos para lá. Apocalipse 14, 13 nos diz assim: 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. E aí ele diz quem são os santos. Quem são os santos? Aqui os guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. E por que não amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? Não é esse não o primeiro mandamento? Esse é um resumo, né? Não, esse é o mandamento da Igreja Católica. Catecismo. É o catecismo, exatamente. Que muitos protestantes acham que são os mandamentos de Deus, mas os mandamentos de Deus são: quais são? Qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. E o que é que o mundo protestante diz que nós temos que fazer? Guardar o domingo. Então o mundo protestante não se encaixa como povo de Deus.
Ele não se encaixa na descrição bíblica. A descrição bíblica continua dizendo o seguinte, a partir do verso 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado o que? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, as obras que nós fazemos, elas testemunham de que nós somos ou não servos de Deus. E de acordo com as obras que fazemos, é que seremos julgados pela Igreja Católica. Pelas coisas que nós produzimos, pelas coisas que nós dizemos, pelos materiais que nós distribuímos, nós somos julgados pelo movimento de liberdade religiosa, que é o braço da Igreja Católica hoje no mundo, e que a Igreja Adventista faz parte e é líder. Então, por estas coisas nós somos julgados. Vamos para Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 19, 10. O que temos em Apocalipse 19, 10? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e teus irmãos. Tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok, então nós temos aí a descrição de Apocalipse 17. Vamos voltar para Apocalipse 17, porque Apocalipse 17, no verso 6, ele traz aqui que as pessoas que foram mortas e que serão mortas por este sistema apóstata são os santos, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Então vimos a descrição. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus. E quem são os que têm o testemunho de Jesus, a fé de Jesus? O que é a fé de Jesus? É o espírito de profecia. Se nós formos para o livro Primeiros Escritos, nós vamos ter uma descrição completa do que é o espírito de profecia. O espírito de profecia no livro Primeiros Escritos é nos trazido como sendo todos os dons dados à igreja para a pregação do evangelho, desde o dom de língua ao dom de cura, ao próprio dom de profetizar. Então, no livro Primeiros Escritos, é-nos colocado que nenhum dom faltará à igreja. E a senhora White coloca isso muito bem também em uma outra obra, que é uma compilação, que é Eventos Finais. Ela diz que quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja de Deus para concluir a obra, nenhum dom faltará à igreja. Nenhum. Por quê? Nós vamos entender esse contexto do porquê. Porque nós estaremos fazendo frente aos poderes de Satanás. Então Deus não permitirá que seu povo fique aquém, abaixo do que Satanás estará fazendo na terra quando aconteça a lei dominical. A lei dominical é um evento tremendo, é um evento que divide as águas. O que agora você acha que não é tão visível assim, no pós-lei dominical vocês vão ver que vai ser extremamente visível. Porque quem parecia adventista agora não será mais. Quem está com essa ideia de que Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, vai abandonar de vez o adventismo. Vai abandonar de vez, porque eles não são mais adventistas. Isso é óbvio. Então quem sustenta pontos errados, quem sustenta doutrinas que não são bíblicas, vão terminar indo embora de vez e vão se tornar inimigos declarados do povo de Deus. Serão usados por Satanás claramente para identificar quem são os amigos adventistas e denunciá-los para as polícias. Então observem a partir do verso 7º de Apocalipse 17. Nos diz assim: E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E a senhora White, ela fala também no livro O Grande Conflito a respeito dos 7 montes.
que são Quirinal, Viminal, Avelino, Aventino, Palatino, são os 7 montes de Roma que todos podem buscar nos livros de história. Capitolino, né? Capitólio. Então, observem bem, esta é uma referência à localização de Roma. A localização, porém, há um precedente histórico, para que nós possamos identificar claramente e mais detalhadamente Roma. Como nós falamos, a partir do verso 4, ele começa a fazer uma descrição pormenorizada da Igreja Católica, que está vestida de ouro, que matou, que derramou sangue, que se veste de púrpura, de escarlate, que tem um cálice na mão, etc. É uma descrição pormenorizada, e nessa descrição pormenorizada entram os 7 montes. Só que há uma outra configuração, desta vez histórico-profética. E quando falo profético, estou me referindo ao estudo sistemático da profecia, verso após verso, comparado com a história, tá? Que nos aponta com maior claridade o ponto central desta profecia. O que não invalida, é óbvio, a localização geográfica posta no Vaticano. Isso não invalida de nenhuma maneira. Então observe-se o seguinte. Ele diz no verso 9: aqui há sentido, quem tem sabedoria, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E o 10, o que ele nos diz? Observe que não invalida. O verso 9 não invalida o 10, nem o 10 invalida o 9. Ambos são concomitantes. Ambos funcionam bem. Tá? Então no 10 ele diz e, ou seja, ele adiciona. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então vamos parar por aqui e vamos nos voltar agora para o verso 10, que é o que nos interessa. Os 7 reis da profecia, onde ele diz que 5 já caíram e 2 ainda faltam se estabelecer. Dentro do cronograma profético, nós temos aqui, vamos passar, vamos ver onde chegamos, uma pergunta intrigante: será Bergoglio o último Papa? Será Bergoglio o último Papa? Então esta foi uma pergunta que foi publicada em vários jornais. Por quê? Porque começou-se a dizer que Bergoglio era o Papa da vez, era o Papa que iria publicar a lei dominical, e muitos adventistas ainda estão propagando isto, que é o Papa que vai propagar a lei dominical, que não vai passar, que é ele, que agora é ele. Existem correlações, é uma profecia que corre paralela, porém esta visão não é a visão historicista adventista, não é nossa visão. Esta visão é uma visão secundária, ou seja, não tem importância para nós. Parece ser verdade, mas e se morrer amanhã? Agora vocês vão perceber durante esta apresentação o que é esta apresentação que estamos vendo e porquê desta pergunta. Então, a primeira teoria que surgiu foi essa teoria dos 7 reis. A primeira versão dos 7 reis. Os 7 reis, o 8º é o último, ou seja, a besta. Tá? Então ela começa com o Papa Pio XI, com o Papa Pio XI, e vem Pio XII, Pio XIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, e aí ele coloca ali embaixo: 5 já caíram. Por quê? Considera que eles morreram. Só que o erro desta profecia é que o texto bíblico diz que são 5 reinos, e o papado é um reino só. Só trocou de comando, de comandante. Nós não temos aqui 5 reinos, nós temos 5 comandantes. Então não se encaixa na profecia bíblica, tá? A partir daí já não se encaixa. E o que acontece? O que foi que aconteceu?
nós tivemos ali os 5 que caíram, e depois nós temos João Paulo I e Bento XVI, que seria o 7º Papa. E o 8º, quem seria? Aí todo mundo publicou, para vocês perceberem como esta profecia é tão falha. Todo mundo começou a dizer que João Paulo II iria ressuscitar de novo, né? E todo mundo ficou esperando João Paulo II ressuscitar. E quando veio o outro Papa, ainda disseram que era João Paulo II. E quem foi o outro Papa que veio depois? O argentino. O argentino. Francisco. Entenderam porque o pessoal está dizendo que é Francisco que vai implantar a lei dominical, etc. Isso não é teoria nossa, é teoria do mundo protestante pagão, mundano, apóstata. Isso não é teoria adventista. Nossa doutrina está bem fundamentada nas Escrituras. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. Bom, e aí vem, seria João Paulo II o 8º rei? Vocês percebem que as pessoas vão ajustando a profecia, vão ajustando as coisas, né? Porque elas não têm embasamento bíblico, então elas precisam ajustar de todo jeito. Então agora ela começa ali dizendo que os 5 já caíram, baseado em Apocalipse 17:10, que é onde estamos lendo, e ele vem seguindo aqui a linha com Paulo VI, né? Até chegar aqui no demônio, ele coloca ali um demônio do abismo, personifica João Paulo II como o 8º rei, e aí coloca uma coroa em João Paulo II como sendo o 8º rei. Ou seja, ele manipula as informações. Aqui João Paulo II está de novo no cenário, não é isso? Bom, vamos aqui agora para esse outro trecho, esse outro tópico. Então nós temos aí essa outra sequência. Pio VI seria o primeiro Papa. Pio VI como sendo o primeiro Papa. Então teríamos Pio VI e aí segue a sequência. E nesta outra arrumação nós temos aí o Papa Francisco, e depois nós temos aqui o Ratzinger, que é o Bento XVI, e depois nós teríamos Francisco novamente, né, para vocês verem como eles vão arrumando. E o outro seria a besta, ou seja, o que vem depois de Francisco seria a besta. Ou seja, ele considera que Francisco já não é mais o 8º, mas que é o 7º, e que depois dele vem o anticristo, que é o próprio eixo do papado. Então, esse Ratzinger aí que o senhor falou, ele é russo, né? Não tem isso. Escute, essas teorias de quem? Essa que você é do mundo protestante em geral. Nossa. Então observe o seguinte: a renúncia papal de Ratzinger. Eles ainda acham, independente do erro, mas eles ainda dizem que é a Igreja Católica. O que acontece? Quando abrimos as Escrituras, nós vamos ver aqui, por exemplo, vamos abrir as Escrituras, Apocalipse 17 de novo, onde diz o seguinte: Apocalipse 17, verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Qual foi o Papa que durou um pouco de tempo? Bento XVI, Ratzinger, né? E depois renunciou. Então, quando as pessoas leem isso aqui, elas associam que Ratzinger é esse rei aqui que está descrito, ou esse reino que está descrito na profecia, que durou pouco tempo, renunciou e agora entrou o 8º rei. Então, em decorrência dessa interpretação, que já há muitos séculos vem se ajustando, dizem que Francisco é o 8º rei. Mas o que elas esquecem é que, ainda que Francisco esteja vivo e Ratzinger esteja vivo, né? Eles não compõem o quadro profético. Eles não compõem o quadro profético de reinos. É um reino só, catolicismo. Não é isso? Mas o que é que eles associam à profecia? É que um existe na presença do outro. E aí você vai lá para Apocalipse 13, vamos para Apocalipse 13.
para ver essa mistura de teorias, onde Apocalipse 13 nos diz assim. Deixa eu ver aqui onde se encontra. 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, na sua presença. Então, quando diz que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, eles associam que quem exerce o poder é Francisco. E diz que, entendem que Ratzinger é a primeira besta. Ou seja, é uma mistura de conceitos. Porque se ele era o sétimo rei, como é que ele agora é o primeiro? Exatamente, e esse aqui é o oitavo, como agora ele volta a ser o primeiro? Não tem coerência não. Não tem coerência. Você percebe que a teoria é muito fraca. É muito fraca. E aí vocês podem encontrar provavelmente uma série do History 2, Renúncia de Bento XVI, é o fim da Igreja Católica, o último Papa, tá? Uma teoria muito veiculada. E a renúncia do Papa, que foi promulgada aí em vários jornais, e aí está um exemplo dos o El País. O Papa renuncia, né? Com relação à renúncia do Papa Bento XVI. Bom, e aí nós temos uma outra teoria que se encontra aí no livreto. Vamos ver essa teoria no livreto. Vamos lá. Todos no livreto, página 32. Essa teoria que está no livreto, ela nos diz o seguinte: livreto Apocalipse 17, os 7 reis da profecia do IAG. 32, página 32 do livreto. Vamos para ela. Nós temos aqui vários reinos que agora são colocados como sendo uma sequência de reinos. E esses reinos são: o primeiro, que reino é esse que está aí descrito? Aqui se encontra ele. Primeiro reino a ser descrito na profecia. Qual é o primeiro reino? Egito. E qual é o segundo reino? Assíria. Qual é o terceiro reino? Babilônia. Onde está o erro desta profecia interpretada desta maneira? Porque Babilônia deveria ser a primeira. Babilônia é a primeira. E onde está isso? Onde está isso? Isso está em Daniel 2. Vamos para Daniel 2. Tanto que o livro diz assim: o Egito e a Síria fogem da plataforma estabelecida por Daniel capítulo 2. Exatamente isso. Vamos para Daniel 2. Vamos verificar isso em Daniel 2. Fique quieto, por favor. Que nos traz Daniel 2. Daniel 2, verso 32. Diz assim. Vou ler, tá? Primeira parte. Verso 31 e 32. Tu, ó rei, estavas vendo. Ele está falando aqui, Daniel está falando aqui com o rei da Babilônia. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Essa é a primeira parte. A cabeça daquela estátua era o que? De ouro fino, ou seja, a parte principal da estátua, que era a cabeça, era de ouro. Agora, quando vamos para o verso 38, o que nós temos aqui no verso 38? Ele diz assim: e aonde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, esta profecia, ela traz o erro teológico de localizar o Egito como sendo o primeiro reino. O Egito não é o primeiro reino é Babilônia. Então aqui nesta teoria errada, que também corre no mundo protestante e no meio adventista, essa é menos comum no meio adventista, mais forte no meio adventista apóstata é essa dos papas. É a mais forte, porque também é a mais recente, né? É a que parece que vai dar realmente
na lei dominical, vai implantar a lei dominical. Mas ela capitaliza Então, muito na classificação de banana justamente com essas coisas aí de torno pra cá, depois tira ali, já sim, apareceu a imagem. sim. O primeiro aí tem um antes e o zero aqui. Perde muito tempo em vez de estar estudando realmente a profecia, analisando, investigando os livros, fica escutando um monte de besteira e assistindo internet, um monte de vídeos que são publicados na internet, que são vídeos que não tem nada a ver de fundamentação adventista, né? Não tem fundamentação histórica, não tem nada. Então ficam assistindo as bobagens que são publicadas aí por diversas pessoas e ministérios que se dizem ministérios fiéis adventistas, e ficam escutando que os reis são isso, que as bolas que a senhora White viu eram as bolas que estão caindo da Segunda Guerra Mundial, que a senhora White viu as torres gêmeas sendo atacadas, um monte de besteira, né? E os adventistas, como não tem base bíblica, não tem base histórica, vão com o bolo, vão junto com o bolo. Porque na verdade, né? tinha escutado que Deus tinha previsto na Bíblia que as torres gêmeas iam ser atacadas. Uhum. Eu tinha visto isso na Bíblia. Sim. Ou na Bíblia não? Na Bíblia não, na Eu internet. escutei, Isso. Então, aqui nós temos, de acordo com essa teoria, fechando aqui esse conhecimento, que o primeiro seria o Egito, o segundo seria, ajudem-me, A Síria. a Síria, terceiro, Babilônia. Babilônia, quarto, Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, quinto, Grécia, sexto, Roma Imperial. Roma Imperial e Roma Papal. Roma Papal. Vocês percebem que aqui é uma mistura de erros com verdade? É uma mistura de erro com verdade. A teoria adventista está misturada com outras teorias, né, que não casam com o que realmente a Bíblia sedimenta. E o oitavo rei, quem seria? Estados Unidos da América. Por que as pessoas acreditam ainda nessa teoria? Porque veem os Estados Unidos atuando e invadindo as nações, e fazendo isso, dominando, etc. Tá ok? Então, vamos seguir. Temos aqui então a visão bíblica do assunto. Aqui temos a imagem de Daniel, né, que ela começa com Babilônia. Babilônia, tu és a cabeça, lá no verso 38, que é de ouro, né? Os braços e o peito de prata, representando a Medo-Pérsia. Depois vem a Grécia, e bronze, a Grécia. E aqui nós temos a visão dos 4 animais, que nós vamos chegar neles, porque esses 4 animais é um paralelo que existe entre a imagem e a descrição, que é complementar no livro de Apocalipse. Então vamos aqui conhecer este primeiro bloco que está em Daniel 2, todos em Daniel 2, vamos para Daniel 2, vamos conhecer este bloco de Daniel 2. Eu já estou nele, né? Já estamos nele, né? Já estamos nele. Voltando, agora sim. Vamos lá, Daniel 2, 32a. Ou seja, 32a é a primeira parte de Daniel 2, verso 32. Onde temos o seguinte, já terminamos de ler esse verso. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. E a interpretação onde está? Está no verso 38, que é o paralelo, tá ali, 38. Tu és a cabeça de ouro. Se nós formos para o 2:32, verso B, nós temos o seu peito e os seus braços de prata. Nós temos a interpretação no verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Qual foi o reino que se levantou inferior ao reino da Babilônia? Qual foi esse reino? A Medo-Pérsia. E como é que eu sei que foi a Medo-Pérsia? Como eu sei que foi a Medo-Pérsia? Porque está descrito aonde? Onde é que está descrito que a Medo-Pérsia substituiu a Babilônia? Onde está descrito isso? Ajudem-me. Ajudem-me. Daniel 5. Daniel 5. Vamos para Daniel 5, rapidinho. Daniel 5, verso 24. Verso 25 em diante. Verso 25 em diante. Temos lá assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, facim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou.
Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos E aos persas. Aqui está o registro nas escrituras, aos medos e aos persas. Exatamente. Então, o que acontece? No verso 29 temos: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E mais uma vez temos o registro da púrpura aqui, que vestia os grandes reis, os grandes representantes Foi isso que eu já ia dizer, ou estados. seja, ele foi vestido de roxo. De púrpura, exatamente, é uma cor Roxa. típica dos reinos, a púrpura e o vermelho. Também os exércitos estampavam em suas bandeiras, suas bandeirolas. Nós temos ok? como exemplo de um imperador Calígula. Calígula, exatamente. Então observe o seguinte: Deus faz o cômputo das nações, ele conta o tempo das nações. É tanto que Daniel, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele diz que Deus coloca reino e remove reino. Deus é aquele que estabelece o cômputo das nações. Eles têm um cômputo pessoal, seu, meu, de cada um de nós aqui, e também tem um cômputo nacional. Em outras passagens do Espírito de Profecia, a senhora White diz que cada cidade será tocada de acordo com o cômputo de sua iniquidade. As cidades maiores e mais violentas, e aí podemos citar São Paulo, Rio de Janeiro, será destruídas por terremotos, por furacões, por tufões, por enchentes, etc. Porque os juízos de Deus estarão se estabelecendo nas cidades que são maiores e mais violentas. Ou seja, o cômputo dessas cidades enche. E temos, por exemplo, bíblico, Sodoma e Gomorra. Sabe dizer por que Daniel foi vestido de púrpura e de... Sim, porque ele foi entronizado como o representante agora do reinado. Ok? Tem aí no verso 29. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ele era a terceira pessoa mais importante agora no reino de Babilônia, ainda que fosse um reino a cair e que caiu na mesma noite. Mas ele sendo tomado por Dario Medo, ele como um dos representantes do reino teria condição especial, ou de morte ou de privilégio, por ser um dos representantes legais do reino, ok? Um representante oficial. Então estamos agora no verso 33 do capítulo 2. Vamos para o verso 33 do capítulo 2. Vamos para ele. As pernas de ferro, os seus pés. Desculpe, faltou o verso 32, 39, não é isso? 32 que está o seu correlato em 39, no verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Que esse terceiro reino de metal é A Grécia. a Grécia, exatamente, Que com é Alexandre Leopardo, né? Magno, exatamente, representado pelo Leopardo ali na correspondência. E depois desse terceiro reino se levanta um quarto reino, que ele é mencionado no O verso imperial. 33. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, né? E a sua correlação está no verso 40, nos versos 40 e 41. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Não vamos abordar o aspecto técnico disso, dessa divisão, para palmilhá-la ponto a ponto. Poderíamos fazer um relato histórico disso, para que a gente possa entender com mapas, etc. Mas não vamos fazê-lo. O que nós vamos fazer é apresentar os pontos agora que correspondem às correlações, que está aqui,
em Daniel 7, e depois vamos apresentar o que poderia significar e o que significa para nós atualmente esta correspondência política, esta correspondência atual, ok? 4, não? Então vamos para Daniel 7, vamos ver essas correspondências aí entre os animais da visão e a estátua também da visão, tá? Daniel 7, vamos para o verso 4. O primeiro era como um leão. Então o primeiro animal está aqui, é o leão. Aqui está ele, aqui no primeiro quadro. Vamos voltar, aqui no primeiro quadro, aqui está o leão, tá? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Vale salientar que asas, na profecia, a gente vai encontrar em vários animais, e representa a velocidade de conquista, a velocidade com que os exércitos se moviam e aplacavam outro exército. Por isso o significado das asas. Okay? Agora temos o verso 5. O verso 5 nós vamos encontrar o segundo animal, que é o urso. Vamos para o verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Essas 3 costelas representam os 3 locais conquistados aí pelo país, que é representado pelo urso, que é a Medo-Pérsia. Vamos para o terceiro animal, que é o leopardo, ou seja, um animal que parecia com o leopardo, a Grécia. Verso 6. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinham também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E temos o verso 7. O verso 7, nós vamos nos deter um pouco mais no verso 7 para que a gente possa continuar a explanação. O verso 7 ele nos diz assim: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Essas 10 pontas são representadas pelos reinos que fundaram ou que estabeleceram o império, que desenvolveram o império romano, exatamente. O que acontece é que nós temos uma descrição melhor, mais pormenorizada em Apocalipse 17. Nós vamos já para Apocalipse 17. Aqui nós temos um outro gráfico com estes animais representados e suas correspondências. O leão representado ali, correspondendo à própria cabeça, né, que é o leão representa quem da profecia? Babilônia, exatamente. Aqui nós temos o urso, que tem a correspondência nos braços e no peito, exatamente. Que representa quem? Os medos e os persas. E nós temos aqui o outro animal, que representa o que? O leopardo tem correspondência na cintura, não é isso? Grécia. Que representa a Grécia. E mais as 4 cabeças, né? Esse animal tem 4 cabeças que representam o quê? Quem sabe o que representa as 4 cabeças da... Uma pagã. Tá falando Daniel. Olha, nós temos, prestem bem atenção, nós temos um leopardo com correspondência aqui, mas esse leopardo tem 4 cabeças, ou seja, ele depende, esse leopardo, o conjunto, depende de 4 cabeças para atuar. O que representa 4 grandes comandantes. Quem são esses 4 grandes comandantes? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Os 4 grandes comandantes de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande. Isso é história, temos que estudar história. Adventista que não sabe história está morto. Nós temos aqui agora essa besta grande e terrível com os 10 chifres. Bom,
nós temos um ponto muito importante para frisarmos quando a gente fala dos 10 chifres. Este ponto não queremos colocá-lo de forma histórica total, mas queremos colocá-lo de forma atualizada. Aqui nós temos a imagem que nós esboçamos agora há pouco, para que fique fixado bastante aqui para a gente. Boca de leão, e aí está o leão representando a Babilônia, pés de urso representando os Medo-Persas, o leopardo representando a Grécia com Alexandre Magno, e nós temos o dragão, né, representando Roma. E ali nós temos uma frase bem interessante: dragão deu poder. O dragão deu poder. Então vamos para o aspecto que está descricionado em Apocalipse 13. Apocalipse 13, vamos para Apocalipse 13 para que a gente possa gerenciar esta informação. Então, historicamente, nós vamos ter as tribos que resultaram aí, que na verdade é interpretada como sendo os 10 chifres do ponto de vista histórico. Essas 10 tribos, elas são os visigodos, os vândalos, os burgúndios, os lombardos, os anglo-saxões, os francos, né? Os alamanos, os érulos e os suevos, que são os povos que dão origem, Os países de hoje, né? aos países de hoje, exatamente. Então vejam o seguinte, observe o seguinte, vamos para Apocalipse 13 e vamos para uma descrição feita por João, entendendo que Daniel estava vendo os reinos do ponto de vista dele para frente. Então Daniel via Babilônia, qual era o outro? Medopérsia, A Medopérsia, a Grécia e e a Roma Imperial. E Roma Imperial ou pagã. Imperial Ou pagã. ou pagã. Por que pagã? Porque ela. Porque Roma sempre foi pagã. Roma, vale a pena salientar que Roma sempre foi pagã, não esqueçam disso. E vem proveniente dos 10 reinos. Os 10 reinos o quê? Pagãos. Por que isso é importante? Mais na frente nós vamos entender por que isso é importante. Então observe o seguinte: Daniel também viu Roma papal, que ele menciona como sendo o quê? O chifre Pequeno. Exatamente. O chifre pequeno que derruba outros 3 chifres, não é isso? Chifre pequeno. Ok. Então observe o seguinte, vamos para Apocalipse 13. E em Apocalipse 13 nós temos o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Quando a gente fala que sobe do mar, é porque mar, Tribos, em Apocalipse nações, 17, verso 15, Apocalipse 17, 15, temos que provar tudo na Bíblia, não é isso? Nos dá uma referência, e tem outras referências bíblicas também, que nos diz que águas, mar, rio, significa povos, multidões, nações e línguas. Quando a Bíblia diz que o poder lançou águas como um rio para perseguir a mulher, está dizendo que levantou os povos para perseguir a mulher, que no caso foi Roma, quando levantou as nações para perseguir o povo de Deus, e esta época é referenciada como uma igreja que vai para o deserto, ou seja, a igreja que foge, que se esconde, né? Então observe o seguinte: existem vários tipos de nome. sim, nós temos, são fases. Roma imperial é a parte dos imperadores. Quando os imperadores, não que o Papa não seja um imperador, Sumo Pontífice é um título do imperador romano. Porém, não é aquele imperador que existia no passado. Hoje é um imperador eclesiástico, né? É o poder da igreja. Mas anteriormente era um poder militar, bélico, né? Nós temos Calígula, nós temos os vários governantes que passaram, né, pelo diretório romano. Então veja o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar outra besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Ou seja, João, ele começa a ver a partir do leopardo. A pergunta é, quem é o leopardo aqui nessa história? Grécia. Então a visão de João aqui é o número 1, é a primeira. Começou da Grécia. Ele começa a ver a Grécia. O leopardo, aí depois ele vem Leão e a sua... Não. e os seus sua boca, e os seus pés como os de urso. Quem é o urso? Medopécia. Medopécia. É o segundo reino que ele vê. E o terceiro reino que ele vê, qual é? E a sua boca como a de leão, E Babilônia. a Babilônia. Então, a visão de Daniel é ascendente com relação à profecia, subindo. E a visão de João é descendo e subindo. Nós vamos ver que é descendo e subindo. São lados opostos. Por quê? Porque ele vê do ponto onde ele está. E onde é que João está? Roma Em Imperial. Imperial, ano 100. Exatamente. João está no ano 100, por volta do ano 100, não essencialmente no próprio ano 100. Mas ele está na época, ele vive na época de Roma Imperial. E aí ele começa a verificar esses reinos do ponto de vista decrescente na história, ou seja, para trás. Porém, ele também vê para frente, do ponto dele para frente. Como que a gente consegue notar isso na profecia? Quando ele diz assim, verso 3, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Quando é que ocorre a ferida de morte? Quando Napoleão Bonaparte manda prender o Papa. Quem é que prende? Qual o general? Berthier. General Berthier. Em que ano? 1798. Ferida mortal. Por que ferida mortal? Porque acaba o Autoridade. período de Roma papal. Hegemonia papal. Acaba com a hegemonia papal. Exatamente. O que é importante nós entendermos nisso? Vamos para o livro Grande Conflito. Aqui no livro Grande Conflito nós temos uma descrição bastante favorável que nos dá a ideia do que realmente nós estamos mencionando. Nos diz assim, livro O Grande Conflito, texto original, e tem o seguinte, no século VI, é diferente, no sexto século, tornou-se o papado firmemente estabelecido, fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se seu bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse, Daniel 7:25, Apocalipse 13, verso 57. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriam-se as palavras de Jesus, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa de meu nome. Gente, isso aqui que está descrito em Lucas 21, verso 16 e 17, que os pais, os irmãos e as mães traíam-se a si mesmos, vai acontecer de novo. E o que é que a igreja está pregando? A igreja adventista está pregando? Nada. Está pregando o amor das famílias, porque é a doutrina papal. Ela não está pregando que após a lei dominical Deus retirará seu Espírito Santo das famílias, e o irmão vai entregar a irmã, e o pai vai entregar a mãe, e a mãe vai entregar o filho, e o filho vai entregar o primo, etc. Essa é a mensagem que temos que pregar agora, que a paz não vai ficar como nós estamos aqui. Então observem agora algo bastante importante que se encontra no livro Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel. E aí é onde eu menciono que os 10 reinos que formaram o Império Romano Imperial, é importante que a gente conheça o historicismo disso. Por quê? Porque tem muitos adventistas dizendo que a Igreja Católica destruiu os reinos arianos porque eles eram arianos e não criam que Jesus era Deus, e a Igreja Católica é a certa ou então é a errada.
Ou seja, não sabem onde estão, não sabem em que acreditam, não conhecem história, não conhecem nada. Se nós observarmos na página 129 deste livro, é um livro referenciado para nós, é um livro que deve ser estudado. Ele nos traz o seguinte: 3 chifres são arrancados. É óbvio que Apocalipse 13 diz que para a besta se transformar na besta que é hoje, ela arrancou 3 chifres. Quais foram os 3 chifres que ela arrancou? 3 nações, foi Vamos ver. Para os ostrogodos não foi? Elas arrancaram os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. Foram os 3 reinos que Roma arrancou. Agora, esses 3 reinos acreditavam que Jesus era Deus? Não acreditavam que Jesus era Deus. Mas essa foi a razão pela qual ele foi destruído? Não, foi destruído por questões políticas. Até porque todos os reinos, prestem atenção no que eu vou dizer, todos os reinos que formaram Roma, mesmo os que foram arrancados, eram pagãos. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. E por que os adventistas hoje estão acreditando que Jesus não é Deus? Porque estão também se convertendo em pagãos. Se não estudar a história, não vai saber disso. Então vou ler aqui o texto que se encontra aqui. Diz assim: 3 chifres são arrancados, página 129 deste livro, Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel. Isso também vai ser encontrado nos livros do Espírito de Profecia. Basta apenas procurar. Então temos aqui o seguinte: algumas dessas tribos haviam sido cristianizadas antes de participarem da invasão do Império, mas o seu cristianismo não era católico. Tratava-se de uma espécie de arianismo, ou seja, ao contrário dos católicos. Estas tribos criam que Jesus, embora fosse muito grande, não era Deus, em essência, e sim um ser criado. É a crença dos testemunhas de Jeová, que também são pagãos, que são espíritas, em sua essência. Era o que eles eram. E é o que o catolicismo é hoje. É um paganismo espiritualizado, é espírito. Não há nenhuma diferença. Então os adventistas estão se transformando em espíritas disfarçados de adventistas, que guardam o sábado. Entende porque eu digo que todos eles serão varridos? Todos eles já estão sendo varridos. Estão caindo na besteira de irem por onde não conhecem, achando que tem uma nova luz. E estão descobrindo uma nova história. Que agora o irmão tal tem a razão. E que agora não é mais para batizar em nome do Espírito Santo e de Jesus e de Deus o Pai. É só para batizar no nome de Jesus. Porque se não for só no nome de Jesus, está errado, porque é a trindade satânica. Então não sabem onde estão parados. O que nós podemos perceber disso é o seguinte. Aqui temos um relato, mais uma vez a história, nos diz assim: aconteceu em 1798, 1260 anos mais tarde, que o general francês Berthier, sob a direção do governo militar de França, aprisionou o Papa Pio VI, enquanto este celebrava o aniversário de sua coroação na Capela Sistina, em Roma. A França prendeu e exilou o Papa, com a expressa intenção de não exatamente destruir o Papa em si, e sim a Igreja Católica Romana, como um todo. Então ele reporta aqui para outros materiais, que são também materiais históricos, para que a gente possa pesquisar. Agora, 3 coisas caíram da Igreja Católica quando o Papa foi preso por Berthier. 3 coisas a Igreja Católica perdeu de imediato. E essas 3 coisas foram o que é herança do Império Romano pagão, do sistema imperial. Então está descrito aqui. Vamos lá para Apocalipse 13. Vamos ao Apocalipse 13. 18 vai parar, tá bom? 19 agora.